Olá, meu nome é Jacó Coelho, nós estamos transmitindo hoje a live para tratar a respeito de audiências virtuais no âmbito da primeira instância do Tribunal de Justiça de Goiás. Essa live será feita com a parceria do Tribunal de Justiça através do Dr. Aldo Sabino, que já solicitou aqui o seu ingresso. Live. Só aguardando o doutor Aldo entrar. Já. Olá, doutor Aldo. Conectando. Preço. Oi, tudo bem, Jacó? Desculpa a demora. Pois não, como é que estamos aí? É a Está falta de tudo bem? habilidade. Tudo bem. Uma boa tarde ao senhor aí, a todos que estão nos assistindo. Um abração para todos os advogados, colegas. Muito bem, seja E muito obrigado pela bem-vindo. oportunidade também. Uma honra para nós. Doutor Aldo é um juiz daqueles assim extremamente competentes, comprometido aí com as causas do sistema de justiça, do Poder Judiciário. E para mim, sem dúvida nenhuma, é um grande privilégio estar aqui com o doutor Aldo nessa tarde aqui com vocês. Antes de mais nada, eu quero pedir a todos que tenham aí as suas questões para que nós possamos aqui estar debatendo com o doutor Aldo, e eu peço a todos que nos auxiliem da seguinte forma: mande os seus questionamentos, as suas dúvidas, mas podem mandar também, doutor Aldo, as suas provocações, que nós estaremos conversando aqui com muito compromisso com a advocacia, com muito compromisso com o sistema de justiça, no sentido de falarmos aqui para vocês aquilo que precisa de fato ser esclarecido no que diz respeito a audiências na primeira instância do Poder Judiciário do Estado de Goiás. O doutor Aldo Sabino é Aldo Guilherme Saad Sabino de Freitas, juiz de direito, juiz corregedor do Tribunal de Justiça, titular do 2º Juizado Especial Civil. Aliás, o Juizado Especial é a paixão do doutor Aldo, né? Atualmente, membro da Comissão de Crise do Sistema de Justiça e coordenador estadual dos Juizados Especiais Cíveis. Autor de 3 obras, né? Especialista em Direito Civil, especialista em Processo Civil. E me permita, doutor Aldo, a liberdade para dizer que é um grande parceiro da advocacia aí nesse momento, especialmente nesse momento que está aí na Corregedoria, tem auxiliado muito a OAB nas soluções de questões assim muito importantes, não só em Goiânia, como em todo o estado de Goiás. Então, aí a palavra com o senhor para a sua saudação aí. Olha, em primeiro lugar, agradecer, né? Para mim é um privilégio, né, estar aqui podendo falar para tantas pessoas, né? A gente tem que se adaptar, né? E essa adaptação está sendo muito veloz para mim, mas eu me sinto muito tranquilo e feliz por estar falando aos colegas advogados, doutor Jacó. Eu agradeço as palavras, digo mesmo ao senhor, ao doutor Luiz Flávio. Tem sido muito legal esse estágio na corregedoria, né? Tem 1 ano e 4 meses. Tem sido bom para poder aprender e poder fazer algo pelo sistema de justiça como um todo, né, estadualmente. E agora eu fico aí à disposição para perguntas, mas não somente. Eu quero provocação, porque, igual o senhor falou, eu estou com a incumbência de editar um provimento, de editar uma minuta de provimento para o corregedor, abarcando as audiências no primeiro grau de jurisdição, ou seja, na primeira instância. Essa incumbência decorre do artigo 7º do Decreto Judiciário 866 e do artigo 12. Então, essa incumbência está com a Corregedoria. Eu estou com essa tarefa, que é árdua, porque ela abarca também o processo penal. Lógico que eu tenho juízes me auxiliando nisso. Eu aproveito para agradecer a doutora Laura, ao doutor Rodrigo Bussolini. E eu preciso que os advogados, nesse momento aqui de interação, que eles me provoquem, me dêem sugestões e experiências de como está acontecendo pelo Estado, porque vários juízes já estão realizando audiência. A gente precisa dessa experiência para criar uma minuta de provimento real, não ser letra morta, colocar algo que seja realmente factível. Então, em síntese, eu cumprimento a todos que estão aí, agradeço muito a oportunidade, tomara que eu consiga ir à altura responder as indagações. Muito obrigado, doutor Aldo.
Olha, nós temos eu dizia, doutor Aldo, antes do senhor entrar, que nós temos uma situação que é atípica, é óbvio, mas todos os advogados realizam audiências de conciliação, de instrução e realizam audiências no Sejusc. De todas, né, eu acredito que não teremos dificuldade em visualizar o funcionamento de uma audiência de conciliação ou de uma audiência no Sejusc. Porque uma vez as partes querendo realizar a composição, está perfeito, é mais fácil. Uma questão tormentosa aí, sem dúvida nenhuma, é como vai funcionar as audiências de instrução e julgamento no âmbito virtual. Começo com essa questão com o senhor. Doutor Jacó, você já me colocou com uma pergunta mais difícil, né? Eu preferiria 10 para 6. Eu vou responder essa mais tarde. Vamos começar. Minha proposta é vamos começar pelo mais fácil, né? Porque eu acho que é o dia a dia do advogado, e você deixa essa para daqui a pouco. Porque eu não tenho uma resposta na ponta da língua. Ainda não dá, né? Então, vamos lá. Vamos começar com uma audiência mais fácil, que seria aquela da audiência inicial do Juizado Especial Cível. Ok. Eu instaurei um procedimento administrativo para fazer uma apuração, uma colheita de dados para aprender, né? Quando a gente fala assim de colheita de dados, é para o juiz auxiliar da corregedoria aprender, colocar alguns colegas para desenvolver pequenos pilotos, e assim eu fiz, né? Quem está fazendo para mim esses pilotos são a doutora Daiane, do 2º Juizado de Anápolis, a doutora Soraya, do Juizado Especial Civil e Criminal de Lusiânia. Elas já iniciaram o trabalho por videoconferência. Elas estão dando as melhores referências possíveis. Está dando muito certo. Os advogados têm contribuído e têm atuado de modo assim, muito eficiente. Né? Todo mundo gostando muito de participar disso, né? Com aquela vontade. Mas não é uma audiência simples. Mesmo essa, ela é complicada. Então, vou dar um exemplo. Para a gente começar essa live aqui, que é algo novo para mim, né? Eu gastei 9 minutos. Isso que eu tive o apoio do Matheus Mascarenhas, que eu aproveito para agradecer aqui. Nós tivemos que conversar pelo Zoom. Ele abriu o Zoom, olhou meu celular e organizou para mim. Entendeu? Pra você ter uma noção. E olha que eu sou, né, mais ou menos, eu conheço tecnologia. Minha pasta temática na corregedoria é de tecnologia da informação. Eu gastei 9 minutos. Então, você imagina que um advogado tem dificuldade, a parte vai ter dificuldade, outro advogado. Então, e o que se narra é que no começo tem uma diferença aí de uns 15, 20 minutos de atraso. Então, o primeiro ponto é tolerância. Então, minha sugestão aos magistrados e aos colegas advogados é tolerância. Vamos começar assim, porque todo mundo tem dificuldade. Então, institutos como a revelia, a extinção sem resolução do mérito com imposição de custas, esses institutos a gente tem que relativizar, tem que flexibilizar, talvez, no primeiro momento. Justamente por essa questão do natural atraso. Então, às vezes, meia hora não conseguiu ainda. Né? Cada audiência, a doutora Daiane, agora aproveitando a experiência dela, ela cria um grupo de WhatsApp. Então, é trabalhoso, cria um grupo, vai organizando para poder ver como realiza pelo Zoom. Então, vamos imaginar que vai participar, o WhatsApp não comporta, que não é uma ferramenta muito boa. Ela cria um grupo. O grupo vai conversando, vai chegando na hora da audiência, ela vai orientando. Então tem que ter orientação. Então o conciliador passa a ser um técnico de TI. É complicadíssimo. Igual aconteceu, ele vai ajudando um, ajuda outro, entra lá. Então aí realiza audiência em outro ambiente, que é o Zoom. E veja que é uma audiência que não precisa ser gravada. O que facilita demais a atividade do magistrado. Então, o nosso provimento, a primeira coisa é tratar de audiência de juizado civil, regulamentar de modo para todo mundo ter uma noção de como vai acontecer. Que plataforma utilizar, né? Porque então, tem várias que são muito boas. Nós estamos testando aí o Zoom, muito bom, né? Muito, né? O Cisco, que é o do CNJ, né? E outras muito legais, Hangout também, muito boa. E para essas audiências, em suma, que não tem que gravar, eu acho que vai ser mais fácil. Agora, temos que avançar para o Juizado Especial Criminal, também. Sejusc, que também é mais ou menos a mesma dinâmica do juizado. Sim. O problema maior é a audiência de instrução. Essa eu não tenho uma receita.
Se você me perguntar agora, falar, como é que vai fazer uma audiência de instrução? Bom, eu começaria assim. Vamos pegar o crime, né? O réu preso. Que eu acho que a primeira coisa que nós temos que focar é a audiência criminal. Nós perdemos, nós perdemos temporariamente o contato com o doutor Aldo. Eu creio que é só uma questão de transmissão da internet dele. Doutor Aldo, se não retornar, talvez seja o caso de encerrar a conexão e volta. O senhor solicita, entra. É isso. Vou aguardar o doutor Aldo solicitar novamente aqui a conexão para que eu aceite novamente a conexão dele. O tema extremamente interessante é o tema de relevo para a advocacia, que é como na prática vão ser realizadas as audiências na primeira instância do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Então, é um tema muito interessante. Deixa eu ver aqui. Aguardando aqui a conexão do doutor Aldo Sabino, então. Vamos lá, doutor Aldo. Onde que eu parei? Onde é que eu estava aí? O senhor estava... E agora? Chegou na instrução. Beleza. Imaginemos a audiência, réu preso, instrução. O juiz na casa dele, promotor na casa dele, advogado na casa dele, utilizaríamos o Zoom ou outra das plataformas, o réu preso lá no presídio, sem remover ele, sem fazer o deslocamento, é uma das coisas que a gente, né, são as coisas mais tranquilas. Aí vem a questão da testemunha, que é a primeira dúvida que eu tenho. Se eu pergunto para a doutora Daiane, por exemplo, acabei de conversar com ela agora há pouco, doutora Daiane, como é que você está ouvindo testemunha? Ela ouve na casa dela mesma. Eu falei, mas a senhora não vê risco nesse caso? Ela falou, olha, juizado especial civil tem dado certo, eu oriento ela, mas não deixa de ser complicado, né? Pensa se ela for para cada parte. A gente está falando de processo de juizado, que é bem menos rigoroso. Num processo penal, e eu perguntei para ela, e se a senhora tivesse num processo penal? Ela fica mais complicado, porque a gente tem que garantir uma imparcialidade da testemunha. E um detalhe importante, doutor Jacó, aí eu peço, vendo aos colegas advogados aí para transcrever, para ler aqui um dispositivo da resolução 314 do CNJ. É a última resolução sobre pandemia, é essa. Ela, no artigo 6º, parágrafo 3º, ela tem a seguinte dicção. As audiências em primeiro grau de jurisdição, por meio de videoconferência, devem considerar as dificuldades de intimação das partes e testemunhas. Então, já está dando margem, a testemunha vai ser ouvida, né? Primeira conclusão é essa. E eu continuo. Realizando-se esses atos somente quando for possível a participação. Vedada a atribuição de responsabilidades aos advogados, repito, vedado, proibido a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento das partes e testemunhas a qualquer localidade fora de prédios oficiais do Poder Judiciário para a participação em atos virtuais. Então, nós temos aqui duas normas. Não pode exigir que o advogado leve para a casa dele ou leve para algum outro lugar. Qual que é a norma positiva? A segunda norma. Pode exigir, ou pode a testemunha ter que comparecer ao fórum no que a gente chama de sala passiva, que é um conceito jurídico que a gente começa a conhecer há algum tempo. A sala passiva é aquela em que a testemunha comparece, por exemplo, no exemplo de carta precatória virtual, né? Como já acontece no TRF4 e no estado do TJRO, de Rondônia. O juiz deprecante remete à precatória, aliás, ele solicita a sala passiva, independentemente de precatória. O juiz lá da comarca X, vamos imaginar que seja Goiânia, lá em Porangatu, o juiz de Goiânia manda uma solicitação. O juiz lá de Porangatu abre a sala passiva no dia marcado, a testemunha senta lá em Porangatu, o juiz de Goiânia ouve. Aquilo lá em Porangatu é o que a gente chama de sala passiva. É uma sala que contém, a princípio, uma cadeira, um computador, um notebook com câmera e um servidor só para orientar e para sentar ela e fazer aquele trabalho de tecnologia da informação. Essa é a chamada sala passiva.
Então, me parece ser essencial criarmos, viabilizarmos as salas passivas. Então, cada um sujeito processual na sua casa, né, pelo Zoom, mas a testemunha, feliz ou infelizmente, ela vai ter que, talvez, participar da audiência, principalmente essas mais formais, numa sala passiva. Para garantir a imparcialidade. Imparcialidade dela. Eu já vi alguns colegas comentando que, aos poucos, o Brasil está indo para a linha do sistema americano, né, onde advogados passam a ter uma atividade mais ativa, com maiores responsabilidades. Mas isso é só um comentário. Às vezes a gente começa a ver umas ações e fica imaginando como é que nós vamos estar. Eu ia falar daqui a 10, a 20 anos, mas a vida está tão rápida que às vezes nós vamos ter uma mudança. Eu ia falar evolução, mas se você falar evolução é porque o sistema atual não é bom. Então, não é exatamente isso. É diferente porque são novos tempos. Eu quero aproveitar aqui para registrar alguns comentários dos nossos participantes, doutor Aldo. Roberta Carvalho, tem orgulho de ser colaboradora da UAB de subseção de Iporá. Aí ele coloca o Roberto Carvalho, foi coincidência, Roberta Carvalho e Roberto Carvalho. Roberto Carvalho, boa tarde. As audiências de saneamento cíveis também estão inclusas? Aí o Cláudio Louzeiro, referindo ao senhor, grande mestre, exímio magistrado, ser humano fantástico, grande abraço. Vanessa Tavares, tenho a honra de ser colaboradora da UAB da subseção de Iporá, junto à delegacia de Aragarças também. Um abraço aí para o pessoal da UAB. Matheus Florencio, necessidade imediata e eficaz de regulamentação da realização das audiências. Afinal, sem sua realização nos processos, não segue o seu curso. Vinícius Nunes, conciliações. Poderia ser estudada a possibilidade, doutor Aldo, de dispensa das partes e o advogado a representar com procuração com poderes específicos? Vamos lá. No caso do artigo 334, vejam bem, naquela audiência que se realiza na vara civil, ou seja, estamos falando de CPC, fica bem claro, não estamos falando de juizado especial, não. Estamos falando de CPC, aquela audiência inicial, isso já é permitido pelo Código. O artigo 334, salvo engano, parágrafo 9º e 10º, garantem essa possibilidade de representação pelo advogado. Agora, se a pergunta for para o juizado especial civil, não há essa permissão na Lei 9.099, porque lá nós temos um princípio diferente, um princípio que eu diria que até é uma viga mestra, que é o dever da parte de olho no olho. Lá é diferente. Então, o juizado especial tem uma característica diferente. Agora, vejam bem, nada impede no momento de crise, veja que eu sou aberto ao debate, né? Nada impede. O momento é tão dramático que pode ser uma ideia. Vou dar uma outra informação. Passa pela minha cabeça, nessa minuta, por exemplo, eu adaptar um instituto do processo civil para o juizado. Colocando assim, o juiz, se ele entender improvável o acordo, se for inviável a realização da audiência por videoconferência, ele pode dispensar e partir direto para contestação, impugnação e sentença. Porque o juiz, existem casos, por exemplo, que a empresa está em fase de recuperação judicial. Né? Todo mundo sabe que não vai gerar, vai ser só um querem acordo, não queremos, estamos em recuperação, vamos imaginar. O juiz, nesses casos, passa pela minha mente já antecipar um projeto de lei que tem na Câmara de Deputados, para o juizado especial, que o juiz pode dispensar a audiência inicial do juizado. Então, eu tenho essa ideia, de repente, dar essa opção, não obrigar o magistrado, mas dar essa opção. Se ele perceber que é improvável, se as partes claramente falarem, nós não queremos. Ou se ele falar, não tem condição, a internet é muito ruim para eu realizar uma audiência. O juiz dispensar, suprimir a fase inicial e partir diretamente para a fase de contestação, impugnação e sentença. Então, nós estamos falando, só para que todos que estão nos assistindo ficarem na mesma página.
audiência de saneamento nocivo, tentativa de conciliação, audiência de instrução. Estamos falando das audiências do juizado especial, conciliação e instrução. Estamos falando das audiências do Sejusc e de todas as audiências criminais. Só para ficar claro, a minha tarefa na corregedoria para regulamentar esses dispositivos tem que tratar juizado civil, juizado criminal, Sejusc, audiência de instrução e julgamento no crime e no cível. A audiência de saneamento é uma audiência muito rara, então ela nem me preocupa tanto, porque ela é muito simples. Porque se você faz uma audiência de juizado, você faz essa. Você chama advogado de uma parte, advogado da outra, conversa. Resolvido. Maravilhoso, fácil demais. Não tem nem que ter a parte. O juiz faz o saneamento, aquela audiência maravilhosa. Para mim, é uma das audiências mais bonitas que tem no processo civil, que é a do 357, parágrafo 3º, que o juiz convida os advogados, faz um resumo, fixa, ele afasta as questões preliminares primeiro. Na sequência, ele fixa os pontos controvertidos com a ajuda compartilhada dos advogados. Na sequência, ele indaga quais seriam as provas a serem produzidas. Tudo isso em tempo real. Ela é maravilhosa, a audiência, só que ela é rara. Né? Então é muito raro porque é uma audiência que dá trabalho. Né? E eu diria que ela é menos de 5%. Mas ela pode perfeitamente ser feita por uma plataforma. Perfeito, perfeito. Doutor Aldo, o Matheus, então, exalta a importância dessa regulamentação que o senhor está encarregado de fazer, porque sem o Matheus Florencio, sem essa regulamentação, não tem como andar os processos. É uma mensagem de apoio. O Vinícius Nunes, ele diz, conciliações. Poderia ser estudada a possibilidade de dispensa? O senhor já respondeu que do juizado, não. Ok. Não, peraí. Pode, dispensa de comparecimento do advogado, a princípio não. Agora, a dispensa da fase inicial passa pelos nossos estudos dar essa opção ao magistrado de dispensar a fase inicial para o processo andar, quando improvável o acordo, quando inviável por questão de plataforma, de internet, fazenda, por exemplo, ou quando ambas as partes expressamente falarem, nós não queremos, pode seguir. Né? Então, isso hoje no juizado é proibido. Isso não seria admitido no juizado normalmente, mas numa situação de emergência, dá para estudar e passa pela nossa cabeça dar essa opção ao magistrado. Ok. A doutora Paula Alexandrina, presidente da subseção de Morrinhos, já faz uma pergunta direta. Qual que é o app, doutor Aldo, que vai ser usado? O quê? Peraí, embargo de declaração para a pergunta. Qual é o aplicativo que deve ser usado? O diretor de informática do tribunal, o Anderson, né, que eu aproveito para mandar um abraço, ele me sugeriu que no provimento que nós não fixássemos a plataforma. Por um motivo muito simples. Tudo é muito novo. A gente não sabe qual é a melhor opção. E outra coisa, o Zoom, vamos pôr assim, coisa pessoal. Me pareceu que o Zoom é melhor. Mas ele carrega muito, vamos imaginar uma audiência de instrução, 4 testemunhas, que é um ponto que eu gostaria de falar aqui, para ter a compreensão aí de milhares de advogados que tem que perceber a dificuldade de quem está na administração. Você faz uma audiência, qualidade perfeita do Zoom, não tem um ruído, né? Maravilhoso, a imagem maravilhosa, não cai, então para mim ele é perfeito. Mas a hora que você grava aquilo e vai pôr no Projude criminal, ou se agora sendo Projude criminal também, o sistema não comporta, não consegue subir. É muito pesado. Entendeu? Então é muito problemático, porque a qualidade é muito boa. Então, quanto melhor o vídeo, melhor o áudio, maior é o arquivo. Aí ele não consegue subir. O Dr. Cláudio vai estar aqui amanhã, né? Parece que Sim, vai. Ele vai falar sobre isso. Que ele teve um caso concreto que ele não conseguiu subir a audiência. Entendeu? Então, por isso que a gente não pode fixar uma plataforma. Mas, ao meu ver, o Zoom está funcionando muito bem. O CIS, que é o do CNJ, funciona. Ele parece ter alguns probleminhas, mas parece que o arquivo é um pouco menor. Né? E tem os magistrados usando outros. Então, até o WhatsApp tem sido utilizado pela doutora Daiane para fazer audiência, até 4 pessoas. O WhatsApp tem um problema, ele não grava. Então, tem que ser uma audiência que não precisa ser gravada. Eu acho ele perfeito. Ele também é bom, se tiver internet boa, você consegue, né? E você vai registrar tudo no termo. Você não precisa gravar nada do vídeo e do áudio. Você só coloca no termo.
como fizemos a vida inteira. Então, dá para começar fazendo uma adaptação. Mais um detalhe. Pois não. Na nossa minuta, nós também estamos trabalhando a questão da assinatura, que é a questão polêmica. A doutora Laura, que é a juíza que trabalha mais diretamente comigo, ela sugeriu que a gente não exigisse assinatura em acordo, assinatura em termo. Nós estamos debatendo e provavelmente isso vai entrar, porque você não tem como criar assinatura física. Então, até o próprio acordo, então é preciso que os advogados tenham essa compreensão e fiscalização. Então, os advogados, nesse ponto, têm que funcionar como fiscais da atividade do magistrado, nesse momento, fiscais positivos, porque o juiz desesperado, aquele tanto de coisa para fazer. Então, o acordo tem que ser lido direitinho lá. Hora que inseriu dentro dos autos, conferir. Por quê? Porque ele não vai assinar. A parte não vai assinar. Vai só dar uma fé, porque não tem outra forma, pelo menos por enquanto. No processo trabalhista, é comum que o juiz já fazia as audiências, onde ele trabalhava com o monitor e havia um monitor voltado para os advogados das partes. Havia um acordo, reduzia-se a termo esse acordo, todo mundo lia e, no final, aquilo era gravado no sistema. Então, acho que a gente pode prosseguir para alguma coisa assim, porque, afinal de contas, o magistrado ele tem fé pública atestada ali. Eu acho que a questão aí da recomendação de que as partes confiram aquilo que está posto é muito importante. Só uma observação, doutor. Pois não? Da qual? Tem que ter um cuidado, porque às vezes vai estar fazendo pelo WhatsApp, não vai ter como fazer aquela conferência perfeita. Então, é importante, né? Lá no Justiça do Trabalho, está todo mundo ali olhando, né? Sim, exato. Não tem essa possibilidade. Então, é importante que o advogado tenha essa noção que terminou, inseriu, vai lá fiscalizar, porque se tiver impugnação, já apresentar com velocidade. Imediato. Segundo, no Zoom e nessas outras ferramentas, você pode virar o termo, né? Virar o termo pode. Você pode mostrar lá. Compartilhar. É tranquilo, né? Tranquilo. O Thalisson Rezende, ele repete aquela pergunta, que é a possibilidade de dispensa das partes e representação somente por advogado, o senhor já respondeu. A Marília Mancioli diz o seguinte: boa tarde, tem previsão quanto ao tempo, tem previsão de quanto tempo as audiências serão realizadas de forma online? Início da vigência, doutor Aldo. Deixa eu entender assim, ela quer saber quando vai começar ou até Exato. quando nós vamos ter? Vamos responder as duas coisas? Beleza. Nós já temos pequenos pilotos no estado todo, já está acontecendo em vários locais. Agora, eu acho que isso vai mesmo pegar a partir do provimento da corregedoria, porque os magistrados estão aguardando uma uniformização, para eles terem uma segurança de plataforma, de como fazer, de autorização, para não correr risco. O advogado, da mesma forma, ele vai ter mais ou menos um norte ali, olhando o provimento de como vai acontecer. Eu acho que esse provimento deve sair na semana que vem. Vamos pôr aí terça, quarta, mais tardar quinta ou sexta-feira. E aí vai começar. Agora, até quando? É difícil fazer uma projeção, mas eu posso dizer assim, por exclusão. Maio, junho, certeza. Julho, talvez sim. A gente pode pensar em qualquer coisa de retorno gradual. Eu acho que mais para agosto, pelo que se tem do CNJ. Então vai ter agora, gradualmente, a autorização de alguns atos, sala passiva, audiência de instrução, não presencial, devagarinho. Agora vai uma pergunta para um magistrado que tem aí mais de 20 anos de magistratura. Sinal que vem para nós. Audiências virtuais vieram para ficar? Eu tenho absoluta certeza que muita coisa vai mudar. Inclusive, eu dou um depoimento pessoal da corregedoria. A corregedoria, a gente ficava, a gente tem que reunir por videoconferência, né, gente? Videoconferência. Nunca a gente implementou, sabe, assim, que agora está realizando muito mais atos. Nossa produção explodiu. Ou seja, a produção aumentou demais. Então, no ambiente corporativo, vamos chamar assim, no ambiente interno, funciona bem demais. Então, você diminui o tempo de deslocamento. Então, dando um exemplo, eu saía da minha casa, ia lá no tribunal, 32 a 35 minutos na ida, depois 35 para voltar, depois eu ia de novo para o almoço, mais 35, depois 45 para voltar. São 2 horas e meia. Eu ganhei 2 horas e meia.
E eu faço muito mais coisa. E você vai fazendo reunião, videoconferência, também pode fazer outra aqui, duas. Aqui mesmo você faz 2 reuniões. Ela me chama que hora que precisar. Então você faz muito mais, pratica muito mais aulas. Eu acho que isso vai ter influxo também lá no processo penal primeiro, para evitar, primeiro reflexo, para evitar o transporte de preso. Eu acho que isso aí não volta mais. Segundo ponto, audiências em que a parte mora muito longe. Citou aqui até o doutor Murilo, do 4º Juizado Especial Civil. Ele teve uma iniciativa muito boa. Antes disso, lá, acho que no final do ano, uma pessoa morava lá longe, não sei, em outro estado. Ele falou, posso comparecer isso por videoconferência, por WhatsApp? Ele pediu autorização para a corregedoria autorizou e ele fez. Você vê? Olha a burocracia, o medo do juiz de realizar. A partir da própria lei, né? Agora que mudou, é o 13994, que mudou o artigo 22 e 23 da Lei 9.099, o juizado vai mudar. Então, essa questão, às vezes a pessoa tem que viajar. Vários casos de adiamento, que eu já olhei, eu não dou conta de ir aí o reclamado, por exemplo, porque tem um artigo 4º, inciso 3 da Lei 9.099, que garante em toda ação de reparação de dano moral, o domicílio pode ser do reclamante. Então, o reclamado tem que viajar para a audiência. Então, além de correr risco de contratar o advogado, ele tem que viajar, pagar a passagem do advogado para vir numa audiência de conciliação. Às vezes ele fazia um acordo por pressão Doutor, financeira. e quantos processos ficam parados aguardando cumprimento de carta precatória para ouvir uma testemunha? Isso eu não vou nem entrar, porque isso aí é um problema do Poder Judiciário, a carta precatória. No TRF4, igual eu citei, não existe mais precatória há 5 anos. Pois é algo que precisa ser pensado. Doutor Aldo, a doutora Gabi diz o seguinte, e os despachos, quando serão regulamentados? A possibilidade de que aconteça de forma online? Eu já sei a resposta, mas eu vou deixar o senhor responder. Ué, peraí, despacho online, como assim? Oral? Online? Porque já é, né? O despacho é praticamente digitalizado. Exato, já está acontecendo, mas eu acredito que ela esteja se referindo, talvez, a processos criminais que agora entraram no processo eletrônico, né? Ah, claro. Não, o processo foi um avanço também que a pandemia, por mais triste e aterrorizante que seja, acabou gerando vários avanços. Um deles foi o Projúdice Criminal, que está entrando agora e não volta mais. Ou seja, um benefício para todo mundo, juiz, promotor, advogado. Então, se ela estiver chamando despachos online, todo o processo hoje em Goiás daqui já está caminhando para a digitalização integral. Agora, se estiver falando de despacho oral ou telepresencial, eu na atividade fim, desde o ano 2016/17, eu comecei a fazer os despachos orais. Você grava ali e né, a sentença oral gravada em gabinete. Então, isso aí é questão de tempo. Eu também acho que é um negócio que não tem volta. Isso aí veio para ficar. Doutor, e um detalhe, economia também, viu, doutor Jacó? Economia. O que tem de perguntas aqui para o senhor, vai lá. Li Araqui teria possibilidade de continuar a realização das videoconferências após o término de período de isolamento, no caso dos juizados? Com certeza. Inclusive, essa lei de autoria do falecido Luiz Flávio Gomes, que é a Lei 13.994 de 2020 agora, que está em vigor, entrou em vigor há 3 dias. Essa lei altera os artigos 22 e 23 da Lei 9.099, incentivando a audiência por videoconferência. Então, não vamos dizer que tudo vai ser videoconferência em situação de normalidade. Mas, como você tem agora há pouco, quando a parte reclamada morar fora da comarca, não faz sentido nenhum mais ela viajar, o advogado viajar, realiza de lá. Eu acho que isso aí, eu imagino que não volta mais. Aline Garcia, minha sócia, conselheira da UAB, faz a seguinte pergunta. Seria possível no REC e no Sejusc fazer a perícia para instruir os processos e não fazer audiência de conciliação? O doutor Sandro, que é um dos que responde pelos Sejuscs aqui na comarca de Goiânia, ele me expôs essa dificuldade. A praxe, vocês me corrijam se eu estiver equivocado, a praxe é de que a perícia de DPVAT seja realizada já na audiência lá. Na hora que vai para a audiência do Sejusc,
já mistura o ato e realiza a perícia. Ele falou essa dificuldade. Realmente é um problema que nós temos que pensar. Eu, como disse agora há pouco, não tenho nenhuma restrição no momento de emergência que nós vivemos, de que o juiz da área civil dispense audiência, dispense ato, mesmo que por videoconferência, quando inviável, quando muito difícil, e parta diretamente para a busca da justiça. Exato. Sabe? Eu acho difícil discordar desse ponto de vista. A situação é de emergência. Mas nós temos uma garantia na Constituição de acesso no artigo 5º, inciso 35. Então, mesmo numa situação de emergência, o processo tem que andar. Então, nós temos que partir porque eu gosto de chamar de customização dos ritos. Então, Exato. O juiz criativo, ele customiza o rito, ele tem que ir para a sentença. Tem que ir, de algum modo. E todo mundo vai compreender, o tribunal vai compreender também. Imagina o advogado da parte contrária vai compreender. Sabe? Eu imagino que nós todos temos que ter cooperação. Aquela cooperação de que trata os artigos 4º, 6º, 9º e 10º do Código de Processo Civil, que é uma lição de vida. A cooperação do advogado da parte contrária, que ele está do outro lado, mas daqui a pouco ele está do lado de cá. Ele precisa dessa cooperação para o processo andar. Porque a garantia de acesso é constitucional. E processo, Jacó, é meio, não é fim em si mesmo. Processo é meio, é instrumento. E se a gente está em situação de emergência, esse meio pode ser customizado, ele deve ser customizado para buscar o bem maior, que é o acesso à justiça. Eu sempre digo, doutor Aldo, que direito, acima de tudo, é bom senso. Bom senso. Tudo que o senhor falou aí, para mim, resume. Se magistrado, advogados tiverem bom senso, nós conseguiremos fazer muita coisa, especialmente nesses tempos de dificuldade. A gente se ajuda, acho que a cooperação, que talvez seja a palavra do momento aí, né? Doutora Apolimara diz o seguinte: vai ser possível acompanhar de forma virtual os julgamentos das turmas? Bom, turma recursal é um tema que é da especialidade do Dr. Cláudio. Ele vai falar amanhã. Então, ele vai falar sobre isso, então eu não vou invadir muito. Eu vou só dizer o seguinte. Quando a gente criou o provimento conjunto número 3, Corregedoria e Presidência, a gente autorizou que a turma realizasse encontros virtuais, não é videoconferência, encontro virtual, para julgamento, porque os processos estavam parados. Então era encontro virtual dos julgadores. Vejam bem, nos casos em que o advogado não tinha feito inscrição, não faz inscrição para sustentação oral. Ou seja, naqueles casos que o advogado não quer fazer sustentação oral. Não, então nós vamos fazer em reunião virtual. Então tem que ter essa compreensão, não é excluir advogado em momento algum. É fazer a coisa andar, naquele afã de cumprir a Constituição, artigo 5º e 35. Então faz a reunião aí. Agora, naqueles que têm sustentação oral, no futuro a gente vê o que faz. Era o momento de 15 dias atrás. Agora nós já temos a regulamentação nesses provimentos aqui. Então vai ter a videoconferência, quando o advogado requerer a videoconferência de turmas recursais com sustentação oral. Então são duas coisas diferentes. Repito, a reunião virtual, quando o advogado não quer, é uma reunião a princípio privada, ele só reúne como se fosse uma sala. E o julgamento está lá. E também terá a sessão da turma por videoconferência, em que o advogado pode fazer sustentação oral ou pedir para acompanhar o julgamento, ponto, sem fazer sustentação oral. Perfeito. A Ana Vide diz o seguinte: ao intimar as partes para a sessão virtual, se uma das partes concordar e a outra se omitir, deixa de realizar ou realiza diante da omissão de uma das partes? Se a pergunta for referente ao artigo 334 do novo CPC, a recusa tem que ser por ambas as partes. Então, se for seguir o CPC em momento normal, vamos criar assim a resposta bem tranquila. Letra A, momento de normalidade. Só se ambas as partes pensarem é que o juiz tira da pauta. Artigo 334, parágrafo 4º, inciso 1. Agora, nós estamos falando no momento de pandemia. Aí você me pergunta, letra B, doutor Aldo, o senhor é um juiz lá da vara civil. Você percebe que uma das partes já se antecipa e fala, eu não quero. Se aplicaria a regra normal do sistema? É uma pergunta, se a pergunta for assim, para o juiz alto, lá no caso concreto, eu dispensaria a audiência.
Ah, por quê? É um distinguishing, é uma distinção do caso concreto. O distinguishing é o Instituto do Common Law, do direito inglês, que permite que o juiz, no caso concreto, quando ele percebe que aquela regra geral não pode ser aplicada por uma particularidade, ele tem o direito e o dever de afastar a regra geral. Ah, não, isso Sim. aqui é para situação de normalidade, para situação excepcional, tira da pauta, vamos deixar o processo seguir. Perfeito. Doutor Thalisson Rezende diz o seguinte: há possibilidade do despacho inicial já questionar a possibilidade de conciliação? As partes solicitando audiência e ficando impossível, pode conciliar por petição simples e a concordância das partes? Tranquilamente, pode a forma, né? O processo eletrônico tem essa facilidade. Agora, o juiz já colocar no despacho inicial é também uma customização de rito, né? O juiz, dentro da criatividade dele, ele já percebendo, olha, vamos perguntar logo se quer, porque se um não quiser, eu já não vou colocar. Não é porque a gente criar uma videoconferência, uma estrutura, cria um grupo de WhatsApp, põe ele lá no Zoom, coloca lá, vai chegar a parte com bico, né? Que a gente brinca na conciliação bico. Não quero, não. Exatamente. Que é isso, gente? Não adianta. Tudo bem no juizado, eu estou falando, eu vejo que a interpretação é para emergência. Se você me perguntar lá no meu juizado, em situação de normalidade, em 2018, quando eu estava lá, Turaldo, o senhor dispensa a audiência quando a parte não quer ou não? Não adianta vir com bico, não, porque lá o bico, lá eu converso com ele, entendeu? Conciliador bom, ele tira bico, entendeu? Vamos pôr assim numa linguagem. Ele tira o bico, às vezes tá certo. A hora que põe no cara a cara, é diferente. É fácil falar mal dos outros nas costas. Quando põe cara a cara, você já viu que muda? Isso é uma reflexão que eu coloco com os colegas advogados. Então, vale a pena o cara a cara. Mas numa situação de emergência, eu acho que não diferente. Tem um recado aqui para o senhor, Su Silva Araújo. Só para lembrar o meu chefe, doutor Aldo, que a Diretoria de Informática publicou um manual em que explica como gravar a audiência pelo WhatsApp. Parabéns ao AB pela iniciativa. Suzana, um beijo para você. Suzana é minha assessora, era chefe chefe de secretaria do segundo juizado. Obrigado. Ela é minha técnica de informática particular, está aí me corrigindo, né? Passando vergonha ao vivo. Obrigado, Suzana. É isso mesmo. Tem uns manuais que a informática está publicizando mais para o magistrado. Ele tem que estudar lá para ver a forma de gravação. Eu acho que vai ser mais útil daqui uns 10, 15 dias, que o magistrado tem que estudar como gravar e criar um arquivo menor. Senão ele não consegue colocar no sistema. O Dr. Cláudio vai falar sobre isso amanhã, com certeza. E eu faço até coloco até à disposição, doutoral, toda vez que o tribunal soltar determinadas normas, e especialmente essas questões de passo a passo, pode nos encaminhar para a OAB, que a gente dá ampla divulgação, porque auxiliando o tribunal, nós vamos estar auxiliando a advocacia. A Luísa Tomás diz o seguinte: como serão as audiências em juizado onde a causa é menor a 20 salários mínimos, se o autor não tiver advogado? Não tem dificuldade não. A doutora Daiane não tem narrado dificuldade. Bom, vamos imaginar que é uma termação, que a gente chama, né? O reclamante sem advogado. E o reclamado também sem advogado, de repente. Vamos imaginar um caso mais simples. Vamos criar um caso simples. É uma briga lá de vizinho. O juiz conciliador, ele entra em contato, né? Olha, você tem o telefone dele? Liga para forma um grupo e realiza. Vou dar um segundo exemplo, também muito simples. O reclamante sem advogado entrou contra uma empresa de telefonia. Faz a citação eletrônica, né? Já tem um contato, eles trabalham muito com a gente já conhece mais ou menos o advogado ali. Pega, ó, dá aí, vamos formar um grupo. Não tem dificuldade nenhuma. É lógico que a parte pode ser muito humilde, mas é também uma forma, pô, eu tenho aqui, minha pasta de tecnologia da informação, eu não consegui entrar, então vai acontecer essa dificuldade mesmo, com advogado, com todo mundo. Mas vai se tentar, de qualquer maneira. Mas o WhatsApp, ele é a prova de dificuldade. Porque o WhatsApp, na hora que você põe a ligação, é muito fácil, né? Eu não sabia, descobri semana atrasada, que você, criando um grupo de WhatsApp, quando você faz a ligação pelo WhatsApp, já chama todos. Já chama todo mundo. Então, facilita. Doutora Paloma da Cunha, ao ser marcada a audiência, terá alguém para nos auxiliar de como será? Algum canal ou telefone de suporte? Sugestão, hein? Olha, eu vou falar para você, viu, doutor Jacó? Essa é a pergunta mais difícil, sabe por quê?
É um momento, vou usar a mesma resposta jurídica agora, é um momento de distinção. É impossível, já vou ser sincero, transparente com aos colegas advogados. É impossível que a gente coloque um técnico informático para cada uma audiência se realizando. O técnico vai ser o conciliador, vai ser o mediador, vai ser o próprio juiz, vai ser o secretário de audiência, e devagarinho todo mundo vai dando conta. Entendeu? Né? Não vai ter isso. E outra coisa, o juiz tem que ter cooperação. Se ele viu que o advogado está com dificuldade, aparta, adia. Entendeu? Tem vários dispositivos no código que garantem esse adiamento. O artigo 222, parágrafo 2º, o 313, inciso 6, que fala até em suspensão por caso fortuito. Então tem um monte de dispositivos. O próprio dispositivo da cooperação, o 6º, que fala que o processo não é mais adversarial, ele é de colaboração. Então o magistrado tem que colaborar. Assim que o tribunal divulgar qual vai ser a ferramenta, doutor Aldo, que vão realizar, que vai se recomendar realizar os atos, nós vamos montar um tutorial da UAB e vamos deixar o pessoal da nossa central de atendimento em condições de treinar o advogado também por telefone, tá? Ou videoconferência, a gente faz isso em cooperação aí. Roberto Carvalho, nas audiências já agendadas para os próximos meses, podemos peticionar pedindo audiências por videoconferência? Com certeza. O juiz, a partir dele, ele tendo uma regulamentação da corregedoria, ele vai se sentir seguro, né, para adaptar e tentar realizar. É óbvio, aí a gente tem que ser realista também, eu gosto de ser bem transparente, doutor Jacó, o senhor sabe disso. É óbvio que a pauta que a gente tinha, vou me imaginar, vou pegar o 2º juizado especial civil, que é onde eu tenho minha titularidade. Nossa pauta, às vezes, tinha 25 a 30 audiências. Eu não sei se eu daria conta de fazer isso tanto, num dia. Talvez o juiz, para começar, ele põe 5, 10. Então vai ter uma adaptação. Né? Os juízes mais antigos vão ter dificuldade, os conciliadores mais antigos. Então a pauta de 30 audiências, pensa em cada audiência, um grupo, uma orientação, ajuda todo mundo. Isso vai cansar muito o conciliador, né? Ele vai ter que ficar muito em estresse permanente. Relembro aqui mais uma vez. Para essa live eu atrasei 9 minutos. Ele atrasa 9 numa, 15 na outra, meia hora na outra. Então tem que pôr uma distância maior, que vai ser inclusive uma recomendação nossa para os magistrados. Exato. Depois a gente vai rápido, né? Essa é uma observação que eu ia fazer, porque também eu noto que quando você faz reuniões por videoconferência, você fica mais objetivo. Então, acho que algumas coisas vão mudar. Luiz Alberto diz o seguinte: as audiências por videoconferência não vão distanciar as partes do juiz e até mesmo os advogados incorrendo na possibilidade de graves erros, em especial na seara criminal? Eu me preocupo, obviamente, com isso, porque eu sou um juiz que encaro assim, eu encaro o dever de humanidade como um dos principais do magistrado. Eu gosto de olhar olho no olho. Eu gosto de sentir as partes, os advogados ali conversando comigo. É uma adaptação. Né? É por um tempo, não vai ser a vida inteira, né? Assim. As videoconferências vão continuar, mas não para a instrução, por exemplo. Né? O juiz pode usar, mas não vai ser. Vamos pôr assim, 90% será presencial, 10% videoconferência, quando as partes tiverem dificuldade de comparecer. Uma pessoa acamada, uma pessoa idosa, eu acho que vai ser assim. Mas os outros 90% em situação de normalidade, nós vamos continuar encontrando. Né? O juiz vai ficar na casa dele, né? O juiz tem que comparecer, tem que realizar audiência. Né? Agora, eu já senti um pouco dessa sensação. Tem hora que... aí é uma posição pessoal. Né? Peço desculpa em abrir um pouco a parte emocional. Tem hora que eu acho que a videoconferência chega uma hora que você chega no fim de um labirinto que realmente eu percebo assim, a gente não nasceu para conversar assim. Sabe? Eu acho que a gente tem que ter essa percepção. A gente não nasceu. Chega uma hora que você fala assim, eu quero partir para assim, não, eu quero fazer, eu quero falar alguma coisa, eu quero que você olhe para mim, às vezes a pessoa está olhando para o computador. Então tem isso, né? Talvez passe com o tempo, mas essa parte emocional me preocupa muito. Por isso que eu acho que a pergunta foi muito boa. O juiz tem que preocupar, os advogados têm que continuar tendo a imediatidade processual. Lucas Olig diz assim: como será realizada a audiência de conciliação nos juizados especiais cíveis quando as partes
que forem hipossuficientes não têm disponibilidade para acesso aos sistemas virtuais? Acho que essa pergunta já veio, né? Não, essa pergunta é nova. Não, ela é interessante. Nós pensamos nessa situação, eu pensei nela, eu acho que a pergunta coincide com algo que está na minha mente, né? Conhecendo a realidade, lá em Porangatu, lá em Formosa, pode ter uma parte que realmente é invisível, vamos chamar assim, eu até, né? Sim, sim, em torno do DF, muitos locais aqui em Goiás. Então, é invisível, ela não tem nada, não tem acesso, não tem... a gente está inserindo um dispositivo que está em debate ainda, que é permitindo uma sala passiva em cada juizado também para parte. Então, você vai falar assim, eu não consigo. Então, beleza, vamos criar uma sala passiva. Só você vai sentar lá. Entendeu? Eu acho que isso é factível. Porque vai ter uma sala passiva para testemunho, não vai? Vai pôr um notebook lá, vamos ser bem prático. Sim. Então, beleza, você vem para cá. O reclamante fica lá na casa dele, o juiz na casa dele, o conciliador vai ter um servidor só lá, cuidando de tudo, imaginemos. Essa parte... Doutor Aldo, perdemos o contato. Voltou. Ela senta lá e realiza, usando a estrutura do Poder Judiciário. Então, assim, o juiz tem que ter também esse sentimento, né? Essa sensação e essa solidariedade. Vou transmitir aqui um cumprimento do senhor. Meu caro colega Aldo, parabéns pela clareza nos esclarecimentos. Everton, juiz da Terceira Civil de Trindade. Um abraço, Everton. Felicidade para você. Obrigado. Doutor Aldo, nós estamos com o nosso tempo já no fim, mas chegou aqui um outro questionamento do Marcondes Lima. A parte, em caso de audiência virtual, pode no mesmo ambiente... A parte, em caso de audiência virtual, pode ficar no mesmo ambiente que o patrono ou necessariamente tem que ficar separada? Não entendi, assim, talvez fosse assim, vai ficar aqui, eu vou cutucar ela, alguma coisa assim, né? Não vou parar. Olha, eu acho que a gente tem que partir agora, doutor Jacob, mais uma vez, daquela palavra, que eu acho que é a palavra-chave dos nossos relacionamentos. Cooperação. Eu não posso presumir isso do advogado, eu não tenho condição, entendeu? Se a parte estiver lá, eu falei, né? Eu não tenho motivo como magistrado para presumir que isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode, mas é exceção. A minha preocupação é só testemunha. Porque a testemunha, ela é complicada, porque não pensa no advogado, não. Pensa em alguém lá por trás, mostrando para ela alguma coisa, assim, algum texto, alguma anotação, alguém falando, vai falando isso aqui, né, alguma coisa assim. E isso me preocupa. A testemunha, sim. Porque eu acho que a testemunha, ela tem que estar numa sala passiva, principalmente na audiência criminal. Eu diria também que no processo civil, esse é um ponto de preocupação de muitos advogados, que é a imparcialidade das testemunhas, como é também uma fonte de preocupação na Justiça do Trabalho. É importante que a gente tenha em mente, e aí eu acho que a advocacia pode prestar um grande serviço ao Poder Judiciário e ao sistema, no sentido de todos zelarmos pela probidade no processo, né? Que ao fazermos isso, nós vamos estar ganhando e ganhando muito aí para o sistema e para o progresso da justiça. Eu acho que é muito importante. Uma última pergunta aqui. A Polimara, no TJTO, os alvarás são pagos, transferidos de maneira eletrônica, via convênio com a Caixa. Há previsão para alguma parceria desse tipo no TJGO? Tem. Na verdade, existem 2 PROADs em andamento. Eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Um minuto, pode ser, porque demora um pouquinho mais. Um minuto, 2 PROADs em andamento, um de convênio com o Banco do Brasil, outro de convênio com a Caixa Econômica. Eu e Suzana, aquela que acabou de falar aí, estivemos lá no TRT, Goiás. Eles têm um ótimo programa. Nós estamos já em fase, diríamos assim, intermediária com o Banco do Brasil. Com a Caixa Econômica um pouquinho mais difícil, porque tem que desenvolver um programa. Mas nós estamos, hoje eu conversei com o meu técnico de informática, que é o Domingos, da DTI, da Corregedoria. Ele diz que em 4 ou 5 meses já podemos ter o alvará efetivamente eletrônico. Tem que tomar cuidado, porque uma coisa é o alvará híbrido.
que manda ofício para lá, não. Alvará eletrônico, o processo já sai, já cai lá. Tá? Então, essa responsabilidade está comigo. Então, assim, prestando contas, eu acho que a gente consegue, em 4 meses, 3 a 4 meses, começar o piloto com o Banco do Brasil. Caixa Econômica um pouquinho para frente. Excelente notícia. Doutor Aldo, eu creio que nós devemos ter mais uns 2 minutos. A palavra final do senhor. Que responsabilidade! Bom, é o seguinte, eu vou fazer só um esclarecimento final, porque o senhor falou de audiência civil de instrução. A audiência civil de instrução, a gente, por enquanto, nesse primeiro momento, a gente está colocando, assim, sugerindo ao juiz só marque nos casos de emergência ou de urgência, para a gente ver o que vai acontecer. Deixa o crime realizar, né, as audiências criminais, para a gente guardar. Depois a gente vai, né, partindo para as audiências de instrução. Para finalizar, eu queria, na verdade, agradecer mesmo, porque para mim foi uma coisa super nova, super interessante. Eu no meu escritório, né, eu acho que a gente tem aprendido com a pandemia que a gente pode melhorar, né? Então, a gente tem melhorado, eu acho interessante isso, né? A gente tem melhorado muito em todos os aspectos, até como pessoa, né? E está sendo bem legal. Se não tivesse, a gente não estaria aqui, talvez. Uhum, né? Exato. A gente tem se aproximado um pouco com a pandemia, por incrível que pareça, a gente está mais em casa. Eu tenho trabalhado mais, com mais produtividade, mais perto dos meus filhos. Então, assim, eu queria dar uma mensagem positiva para terminar, doutor Jacó. A mensagem de cooperação. Eu acho que a gente tem que ter cooperação do Poder Judiciário em relação às partes, advogados, dos advogados em relação à administração, em relação ao juiz, porque tudo é muito difícil. Eu que estou agora há 1 ano e 4 meses na administração, a gente trabalha muito junto, né, doutor Jacó? Sim. O senhor vê como é difícil. O senhor está também na administração da OAB, sabe? Exato. Como a gente imagina que é diferente. Quando a gente chega lá, é um caminhão para empurrar. É complicado. Então, quando fala assim, alvará eletrônico, alguém lá, né, deve estar me ouvindo aí falar, por que não resolve logo? Pensa, eu, Suzana, Domingos, o que nós já andamos, as dificuldades de tecnologia, a segurança da informação. Então, acho que esse momento exige que a gente tenha cooperação, que tenha boa vontade, que tenha pensamento positivo. Verdade. Eu acho que uma conclusão assim fica bom. Um abraço a todos os advogados, doutor Jacó, doutor Lúcio, muito obrigado. Eu fico à disposição na próxima semana ou para frente para dar informações mais seguras. Eu acho que daqui uns 5 dias ou 10 dias eu convido o senhor para a gente fazer uma outra, depois para avaliar na prática como foi. Tá, deixa eu fazer mais uma observação. Sim. Desculpa, observação não, só um cumprimento. Eu esqueci de cumprimentar minha esposa que está assistindo, a doutora Fábia, que também é advogada. Um beijo. Bom, eu aproveito para cumprimentar minha esposa também, meus filhos. Um grande abraço a todos, a Aline, meus sócios que estão nos vendo, a todos os membros da diretoria e a todos os advogados. É o seguinte, fizemos isso com muito carinho, o doutor Aldo esclarecendo, mas vão ter dúvidas que vão surgir no decorrer da execução. A gente volta em breve com uma nova live com o doutor Aldo para ver como está funcionando na prática. E vocês nos mandem as suas críticas e sugestões que a gente repassa para o doutor Aldo. Obrigado, doutor Aldo. Caindo no neném. Muito bem, parabéns. Um abraço.